Olá, meu nome é Luísa Helena Amorim Coelho Cavalcante, sou mestranda em História pela UFC, participo do Grupo de Estudos e Pesquisas em Patrimônio e Memória e sou bolsista CAPES. Atualmente desenvolvo uma dissertação de mestrado, na qual sou orientanda do professor doutor Antônio Gilberto Ramos Nogueira e da professora doutora Carolina Ruoso. Hoje vou apresentar um pouco dessa minha pesquisa. Intitulei esta comunicação de Memórias Estrigianas, modos de narrar uma história da arte no Ceará. Eu apresento os trabalhos de memória empreendidos por Nilo de Brito Firmeza, mais conhecido no mundo das artes como Estrigas. Para isso é necessário conhecer um pouco da influência familiar. O pai dele, o senhor Hermenegildo, era rábula, foi também jornalista, professor, e tinha uma biblioteca muito rica, com vários livros de história da arte, os quais Estrigas gostava muito de ler. Alguns irmãos de Estrigas escreviam, teve um que chegou a frequentar a Escola Nacional de Belas Artes, mas na hora de escolher uma profissão, ele optou por odontologia, por sugestão do pai. Ele passa a trabalhar como funcionário público, atendendo alunos nos grupos escolares. Mas essa realidade muda a partir do momento em que Estrigas ingressa na Sociedade Cearense de Artes Plásticas, a SCAP. Precisamos compreender o que significou a SCAP, que para Estrigas foi a fase renovadora da arte no Ceará. Era um espaço de formação, criação, valorização da arte dos artistas. A sociedade dispunha de um espaço físico, onde eles compartilhavam um ateliê coletivo, tinha ainda uma rica biblioteca, eles realizavam vários eventos. Assumiram, desde a segunda edição, o Salão de Abril. Faziam também pinturas ao ar livre. Alguns artistas participantes ficaram conhecidos internacionalmente, como Antônio Bandeira e o Aldemir Martins. Na SCAP, o Estrigas ele inicia suas atividades no curso livre de desenho e pintura. Em 1951, no ano seguinte já estava participando das exposições e em 1953 assumiu a presidência, que foi uma gestão muito importante, pois nesse ano foi feita uma reformulação no curso livre de desenho e pintura, que foi transformado em Escola de Belas Artes. Uma experiência que durou pouco tempo, mas que foi bastante significativa na formação de jovens artistas. Quando falamos do Estrigas, eu relaciono ele ao conceito de artista, etc., do Ricardo Basbaum, ou seja, era aquele artista que desempenhava várias funções no mundo das artes. O mundo das artes é um conceito do Howard Becker. Então, o Estrigas, além de artista, fazia aquarelas, telas, ele desdobrava-se em várias camadas esse trabalho dele. Ele era crítico de arte, foi colunista e articulista na imprensa. Ele organizava exposições, porque ainda não havia essa função do curador. Ele atuava ainda como jurado de exposições, foi professor, foi museólogo, que eu vou já dar mais detalhes sobre essa atuação do Estrigas. E uma das facetas mais importantes que eu exploro na minha comunicação, que é a do Estrigas narrador. Essa ação de passar a participar da SCAP é tão importante que ele inicia a escrita de um diário, onde ele vai registrar quem eram esses artistas, as exposições que eles estavam fazendo, por onde estavam circulando. Então, são várias memórias que tratam, na verdade, de uma memória coletiva da história da arte no Ceará. E ele lançou futuramente em 2 volumes. Além disso, ele passa a entrevistar os amigos dele, artistas.
e a colecionar vários materiais, como recortes de jornal, catálogos de exposições. Aí o Strigas é contratado como colunista de arte pela imprensa cearense, né? Passou por vários jornais diferentes e passa também a publicar livros, entre biografias de artista e livros de arte, entre os quais eu destaco a fase renovadora da arte cearense. Destaco aqui um comentário sobre este livro. Ele diz o seguinte: o meu interesse com essa publicação é tão somente deixar documentada, antes que se apagasse de todo, na memória histórica, essa fase da arte no Ceará. Então, aqui mostra um pouco desse comportamento narrativo do Strigas. Ele percebe que há uma lacuna, que não há outras pessoas interessadas em fazer esses registros. E aí ele começa a guardar esse material, fazer entrevistas e a fazer as publicações. Um breve registro do Strigas na imprensa, porque essa é uma fonte que eu não tive muito acesso devido à pandemia e aos arquivos estarem fechados, mas é importante ressaltar que quando o Strigas passa a ser articulista, né, aqui no caso é um comentário no Diário do Nordeste da década de 80, percebe-se que a preocupação dele em falar sobre arte era atingir também o leitor comum, aquele que não estava inserido no mundo das artes. E aqui temos o trabalho de arte mais importante na carreira do Strigas e da Nícia, aqui, que aparece na fotografia com ele, que é a esposa dele e também artista. Eles se conheceram na Escape e, em 1969, resolvem abrir as portas do sítio onde moravam, no bairro Mondubim, para fundar o Mini Museu Firmeza, com um acervo formado a partir da doação de obras pelos amigos artistas. Essa é a casa deles, e eles improvisaram em 3 cômodos as salas de exposição. A sala Arte e História, a sala Nícia Strigas, a sala Arte e Afeto. Havia ainda o ateliê e a biblioteca, que passou a comportar o centro de documentação, com todo aquele material que o Strigas foi guardando. Com o falecimento deles, a casa toda foi aberta à exposição, inclusive a área íntima. O que é importante falar do Mini Museu Firmeza é a forma como ele compartilhava com a comunidade, não apenas dos artistas, mas qualquer pessoa que se interessasse em arte. Muitos grupos escolares visitavam o local, eram recebidos pela Nice. Então, aqui temos uma fotografia que mostra um desenho, né, algumas intervenções feitas nas paredes da casa, porque eles davam esse espaço para quem quisesse criar alguma coisa. Era um espaço de arte e educação, era um lugar de crítica de arte, era um lugar de pesquisa. Agora, concluindo a minha fala, o que dizem essas memórias das artes? A partir dessa leitura dos livros, dos diários do Strigas, percebemos que ele preocupou-se em construir uma memória coletiva nas artes do Ceará. Assim, é possível traçar uma cartografia das artes. Conhecer quem eram esses artistas, no que trabalhavam, as dificuldades que eles enfrentavam nesse trabalho, por onde eles circulavam, as relações, às vezes, até conflitantes, a falta de políticas públicas para as artes, entre outros temas, que eu tentei resumir um pouco. Eu agradeço a oportunidade de participar deste importante evento e deixo aqui agora algumas principais referências, as quais eu utilizei para essa apresentação e para a escrita do meu artigo.